Olá, olá, sejam bem-vindos, cansados de todo o Brasil! Está começando mais uma edição do seu podcast chamado Exaustos. Nossa, que abertura pedante essa pra mim hoje, né? A gente sempre usou a terminologia... Seu podcast. Parece coisa de rádio, né? Então, tô tentando trazer uma linguagem assim mais radiofônica, mas é isso aí, né? Estamos aqui de novo com a nossa queridíssima bancada. Eu, Vitor Trindade, como sempre, para recepcionar vocês. Ao meu lado, hoje, nossa queridíssima Ari Freitas. Sempre aqui desse lado, sentadinha aqui, maravilhosa. Você estava ajeitando a sua voz, ela não estava autossuficiente, mas Hoje eu tô exausta, gente. Hoje eu já começo dizendo que já acordei cansada. E, complementando a nossa bancada, o tão famosíssimo das frases de efeito, senhor Francisco Juqueira. Palmas para ele. A vida é a cobertura de um bolo de cenoura que ficou na tampa da Tupperware. E para completar, ainda mais temos mais uma participação especial aí para equilibrar aqui os lados entre o masculino e feminino. Temos nada mais, nada menos que... Bruna, olá! Tudo bom, minha gente? Senhorita Bruna, se apresente para o ouvinte. Quem é você? De onde você veio? O que você faz na sua queridíssima vida? Bom, eu faço sucesso, de preferência. No momento faço vários nadas, a não ser drag queen. Então, inclusive, se quiser seguir lá, meu Instagram, audrey.drag, vão lá, me dá uns likes, fala que eu sou bonita e é isso. É isso aí. É gata. Muito bom. Bom, hoje temos uma pauta aí curiosa, a pedidos aí dos nossos ouvintes. Nossa primeira pauta atendendo sugestões de ouvintes. Exatamente. Me sentindo muito relevante. Nossa, eu sou importantíssimo. O Obama dos podcasts. Somos influencers. É oficial. Vamos lá, senhor Francisco. Qual que é a nossa pauta? A nossa pauta é sobre amizade, porque os amigos são um pedido de desculpa de Deus por causa da família. Eu tenho que concordar. Em tempos como os de hoje, não é mesmo? O que mais a gente precisa, assim, na nossa rede de apoio, nossos amigos? A nossa família que a gente escolheu, né? Escolher a família. Acho Escolhidíssima. que começa por aí, né? Mas, como o nosso queridíssimo ouvinte Marcelo Pimpão tinha sugerido esse tema, ele estava mais abordando sobre os formatos de amizade, né? Sobre como que difere tanto do passado para hoje, como as amizades evoluem, desevoluem, regridem atualmente. A amizade, ela vai de um ponto de interesses comum, seja de entretenimentos, de opiniões, para uma criação de um laço, de um afeto, né? É a convergência entre duas coisas. Então, a gente cria assim, a amizade, ela parte de uma coisa rasa e ela desenvolve, a partir da intimidade que a gente já falou aqui, uma relação de laço, uma relação de fraternidade. Essa é a grande diferença de amizade e coleguismo, né? É bastante legal pontuar isso. Nós temos muitos colegas, mas será que a gente tem tantos amigos assim? E a gente precisa ter tantos amigos assim? Exatamente, que é muito engraçado. Eu vou entrar nesse mérito depois, mas a amizade, ela pode ser tanto nociva como ela pode ser benéfica. Mas o que institui nós, seres humanos, como uma criatura de coletivo é a nossa capacidade de criar amizades. Isso é que a gente tem que firmar aqui e deixar bem claro. O que nos separa de sermos focas, não sei, né? Mas numa época dessas era bom ser foca, né? Eu preferia ser uma foca nesse momento. Eu não sei, porque eu vi... Então é isso que eu falar. Eu vi um vídeo terrível da foca. Ela fez coisas horríveis com o pinguinzinho. Eu me nego Eu pensei que ele ia falar que a foca tá morrendo, aquecimento global. Não, a foca transando com o pinguim. Se você jogar no YouTube... Pelo menos é foca, não golfinhos. Os golfinhos a gente já sabe que é complicado. Golfinho é um bicho escrotíssimo. Vitor, eu queria... Aí que tá. Golfinho é um bicho escrotíssimo, ele é um bicho escrotíssimo em conjunto. Que isso que é o pior. Os amigos dele influenciam a conduta moral desajustada. O golfinho é o grande carro cheio de hétero top do mar. É isso que acontece. O golfinho tem que acabar. A gente tem... Os japoneses, parem de caçar as baleias, vamos caçar os golfinhos. Meu Deus. Daqui a pouco o Itamaraty tá vindo aqui batendo essa porta. Que Itamaraty, você tá maluco? Ibama, porra! Ibama, abre aí. Nessa porta aqui que tudo bate, né?
Agora eu parei na minha mente a questão do vídeo do YouTube, Seals Raping Penguins. Isso aí é muito horrível, não pesquisem isso. Não pesquisem isso. E a gente vai, eu vou voltar a implorar aqui pelo serviço de terceirização de foco de assunto. A gente tá pedindo isso há algum tempo, ninguém se manifestou ainda. Vamos falar de amizade, vamos falar de coisa boa, vamos falar daquela sensação horrível que é a gente... Vamos falar de coisa boa não, né? Porque eu só trago coisas ruins pra falar, então esse é o meu lado. Que é o fato da gente, quando criança, ter o hábito e ter muito mais facilidade de se aproximar das pessoas, embora nem sempre seja fácil, porque crianças são cruéis e lembranças tristes da infância. Mas a gente tem essa sensação, quando a gente é adulto, de que a gente já deveria saber fazer amizades. Sim. Ou já teria as amizades suficientes pra vida. Então, o que a gente aprendeu, né, com o tempo, né? E isso é um mito, né? A gente não necessariamente sabe fazer amigos. Vai ter sempre uma barreira pra quebrar. Completamente, porque a nossa construção de círculos com o passar dos anos, ela vai evoluindo da brincadeira em comum, que acontecia com as crianças, até uma questão do flerte na adolescência, e aí conforme você vai se desenvolvendo humano, com pensamento crítico, com pensamento social, com pensamento político, seja ele qual que for, você vai afinando ideias com as pessoas. Então deixa de ser uma necessidade só de gostos em comum, você para de querer pessoas só porque vocês veem os mesmos filmes, jogam as mesmas coisas, entendeu? Conhecem as mesmas músicas, você começa a querer discutir outras coisas, e aí você vai afinando e vai descobrindo que algumas coisas elas podem ser mais compatíveis ou não. Tanto que algumas amizades terminam, como elas evoluem também, tipo, para relacionamentos, no caso. Isso vai muito da resiliência de cada um, né? De você aceitar a mudança de opinião do seu semelhante, aceitar e respeitar, são coisas totalmente... E entender até que ponto isso cabe na sua vida, né? Porque às vezes as pessoas passam a se tornar incompatíveis. A gente tava falando disso aqui em outro episódio, justamente daquela pessoa que ela é muito amiga sua, passou muito tempo sendo amiga, em algum momento, principalmente com toda essa discussão política, você começa a perceber que pessoas com quem você tinha grande afinidade, grande amizade, com opiniões que você olha e fala, não é possível que eu convivi tanto tempo com essa pessoa, que eu tenho relação de afeto, amor com uma pessoa que pensa coisas tão ruins. E de repente esse laço vai rompendo, e é muito doloroso, né? Uma coisa é você... mandar um desconhecido pra puta que pariu. Outra coisa é você se ver numa situação com um amigo, né? É muito difícil. Tô engolindo a seco, porque estamos em tempos difíceis. Principalmente agora nesse momento político que a gente tá vivendo, né? Eu acho que a sensação mais triste, além de você ver amigos, é ver familiares divergindo das suas opiniões, que, cara, infelizmente é um exercício nosso de sociedade da gente ter que conviver com isso. Senão a gente vai criando a famosa bolha. Eu acho que opiniões divergentes não são um problema. Inclusive, a gente pode ser amigo de pessoas que têm opiniões divergentes tranquilamente. Tanto que existem vários tipos de amigos. Existe aquele amigo para quem você confidencia, aquela pessoa que tem as ideias parecidas, ou que não tem ideias parecidas, mas que sabe lidar com os seus pensamentos e te ajuda a desenvolver. Tem os amigos que você gosta de sair, às vezes é a mesma pessoa, mas muito raramente... alguém faz todas as mesmas coisas com a mesma pessoa. É muito uma coisa da infância, essa coisa de best friend forever, sabe? Uhum. Ai, meu melhor amigo, que eu faço tudo junto. Não, a gente tem pessoas pra cada situação, mas que são amigas de verdade, que quando qualquer coisa acontece, a primeira coisa que vem à nossa mente são aquelas pessoas. Só que uma coisa é a divergência de opinião e outra coisa é o que a gente entra no momento de agora que tá tão complicado da fase do país e de tudo que tá acontecendo, que é quando as pessoas, elas se esquecem de pensar num todo. E aí a opinião dela acaba sendo uma violência contra você. Opiniões violentíssimas, diga-se de passagem, né? Opiniões muito agressivas. Então não tem como você conviver, porque a gente parte que o princípio da divergência é o essencial pra gente manter a nossa sociedade civil organizada. Só que se você tá lidando com uma opinião que é divergente, mas que desrespeita uma coisa violenta, você já tá sendo desrespeitado de alguma forma dentro desse princípio. Então não funciona. Sim, uma coisa que está desrespeitando, por exemplo, a sua existência, os seus direitos básicos, aí não tem como. Sim. Porque uma coisa é você ter uma divergência, assim, comum, do tipo, eu gosto de A, você gosta de B, e a gente conversa sobre isso, e a gente diverge, a gente até aprende uns com os outros. Outra é, tipo, a sua opinião
acha que pessoas como eu devem apanhar na rua. Isso não é uma opinião, isso já parte pro outro lado, né? Parte pra outra coisa. Deixa de ser uma opinião pra virar uma violência. Eu acho que isso aí que você tá falando é mimimi. Esse medo que você diz que tá sentindo não existe. Essa violência que você fala que acontece contra você, não. Isso existe. Então, às vezes as pessoas não conseguem se colocar no lugar das outras. E essa questão da opinião, ela termina numa coisa que eu detesto. Eu tava até conversando com o Vitor. É quando assuntos desse tipo, você tá falando com um amigo seu, uma pessoa íntima, sobre coisas que dizem respeito à sua intimidade, à sua existência, o perigo que você tá passando. E essa conversa, pra mim, não pode terminar com mas cada um tem a sua opinião. Eu falei, não é questão de opinião. Daqui a pouco eu não vou ter minha opinião porque eu não vou estar aqui. É simples assim. É questão de sobrevivência. Sim. Praticamente você tá defendendo que a sua opinião é, tipo, anti-existência, né? Ela é mais importante, a sua opinião é mais importante que a minha existência. É um assunto muito delicado. Eu não sei, principalmente agora que a gente tá com a bancada equilibrada aqui hoje, falar a respeito disso, mas a amizade, principalmente em termos masculinos e de femininos, ela difere muito. Ela difere e é de uma forma muito muito complicada, muito delicada e que ela se reflete ao longo da vida, principalmente do indivíduos masculinos, né, do sexo masculino. E por que eu tô falando isso? Há muito tempo eu já conversei principalmente com o Cari, com o Francisco a respeito, eu venho consumindo muito material a respeito sobre masculinidade tóxica. E você vê que esse tipo de cultura, esse tipo de coisa se instala em nós, dentro do nosso âmbito de amizade, relacionamental, desde quando a gente é muito pequeno. E eu preciso, antes de eu exemplificar isso, preciso fazer toda uma ideia para o ouvinte entender do que eu tô falando. Um contexto. Desde pequeno, principalmente a gente que é homem, a gente cresce com aquela ideia tipo assim, ó, engole choro, fica quieto, você não pode ser menininha. Ou seja, já tem uma construção que a gente já vai pelo lado que desde pequeno a gente meio que vai aprendendo que o ser feminino é um ser inferior. Que é muito mais frágil, né? Porém, por outro lado, a gente vem com uma construção de ideia de que de mostrar fraquezas, inclusive mostrar sentimento é uma fraqueza e mostrar fraquezas é ruim. Não pode. Você tem que ser um cara másculo e etc. full time. Um exemplo que eu vi disso, de um dos estudos, se alguém quiser procurar, assiste o documentário chamado The Mask You Live In. Eles mostram que, tipo, dentro de grupos masculinos de crianças mesmo, existe uma questão hierárquica natural. As crianças não aprenderam sobre a hierarquia que ela deve ter, mas dentro delas elas sabem que existe. Tipo assim, vai chegando a uma certa idade, tipo, próximo aos 8, aos 13 anos, as crianças, principalmente sexo masculino, tipo, menina não brinca com menina ou menino não brinca com menina. Isso é para ambos os lados. Porém, se você abordar, dentro desses dois grupos, existe uma pirâmide hierárquica, onde eles conseguem sequenciar. Fulano é o que lidera a gente. Esse cara esse indivíduo é exatamente esse estereótipo do cara que não demonstra fraqueza, é extremamente machão e X. E se você for nesses garotos que são a base dessa pirâmide, perguntar pra eles, tipo... Mas aí, o que você acha do outro lado? Eles dão um relato, tipo assim... Pô, eu acho meninas legais, mas o foda é que se eu brinco com elas, eu não sou aceito no meu grupo. Sempre esse dito mais masculino, mais forte, que acaba ditando o comportamento dos outros. Exatamente. Né? Ele que é o modelo a ser alcançado, atingido. Os outros meninos querem ser igual a ele. Sim, e não é nem questão de ser exatamente igual a ele, porque eles, tecnicamente, nessa idade, eles ainda não concordam. Mas eles se sujeitam exatamente por querer fazer parte do grupo. E aí, o problema é que isso, com o passar dos anos, eles vão evoluindo. E você vai chegando, sei lá, na adolescência, passou da pré-adolescência, você vai tendo comportamentos um pouco mais reprimidos. Tanto que, se você for ver, a taxa de suicídio entre homens é muito maior do que entre mulheres. Porque o homem, ele tende muito mais a reprimir o sentimento dele por causa de toda essa construção de que você não pode demonstrar fraqueza, você não pode se reprimir. E ainda mais na adolescência, porque eu já passei por isso, inclusive o Francisco acredita que para nós homens, você compartilhar com um amigo seu uma fraqueza, que você gosta de uma menina, que você chorou, isso no futuro pode ser usado contra você. Dentro do seu grupo de amizade. Então, você fica cada vez mais reprimido e vai se tornando um cara cada vez mais tóxico. É porque você tem o princípio do bullying, né? Se você parar a pensar... A criança, o adolescente, eles estão entre a educação que vem dos pais e o que eles aprendem na escola. A gente não tem no Brasil uma cultura cívica nas escolas. A gente vai ensinar só a matéria, mas não vai ensinar essa pessoa a ser um cidadão. Então, a escola passa essa bola para os pais, que passa a bola de volta para as escolas. Nesse ato
que existe, ficam lá as crianças e adolescentes. Acaba virando a selva do mais forte, do mais bonito, do mais popular. E isso acaba ditando as relações sociais e a formação de amizades na nossa infância. Então não é por nada que, assim, quando você se percebe... Tem uma frase de um stand-up da Grace Janoucas, que ela fala... Vem ser diferente numa escola de classe média pra ver o que já acontece, entendeu? Que ela tá justificando o fato dela crescer igual as amigas dela e o pai dela fala, não, mas você tem que ser autêntica. Ela quer autêntica, vem ser autêntica aqui na escola pra você ver o que vai te acontecer. Não, e é engraçado que se você principalmente for ver, sei lá, o cara chega nos seus 22, 25 anos, começa a sair, que é muita das fugas desses, principalmente de homens nessa idade, tem os seus círculos de amizade que aceitam esse tipo de comportamento, que adotam essas práticas de repressão, e aí o que acontece? Qual que é a primeira fuga do cara? Drogas e bebida. E quando o cara usa isso, o cara fica super carinhoso, ele beija todo mundo, ele pega no pau um do outro e vai embora. Tá ligado? E você vê que tipo, isso é tão reprimido dentro do círculo de amizade dele que... No único momento que ele corta todos esses filtros, ele vira um cara super carinhoso, gosta de todo mundo, ama todo mundo, beija todo mundo. E é isso aí, a vida é bonita pra caralho. Mas é por isso que a gente fala que a luta contra o machismo é tão importante. Porque não são só as mulheres que são vítimas disso. Os homens são vítimas disso também. E eles não conseguem entender como essa educação machista de ser o alfa, de ser macho acima de tudo, de proteger e nananã, é tóxica pra eles também. Sim, é muito tóxico. E ainda bem que a gente hoje discute isso, né? Que tem pessoas procurando descobrir, conhecer, mas ainda é muito triste saber que é uma bolha. Mas assim, vem uma... Meu otimismo é que vem uma geração aí que já não vai passar as coisas que a gente passou, que já vai estar pelo menos discutindo isso, como você falou, entendeu? Com mais naturalidade, né? Já vai ser uma coisa comum. A gente tem que meio que quase pressionar as pessoas a discutir sobre isso e as pessoas sempre têm bate de primeira assim, não, mano, mas isso daí, esse papo, esse mimimi, coisa chata do caralho. Também acho que a próxima geração ela já vai estar mais disposta a conversar essas coisas, desconstruir essas coisas mais facilmente do que a nossa. Acho que os próprios produtos também. Eu tava com a minha priminha e a gente tava lembrando que a gente passou numa loja de brinquedo, tinha lá os produtos básicos da mulher, que é cozinha, tinha até máquina de lavar. Tinha tudo. E eu fui olhar os da minha priminha. Não, a minha priminha ela tem toda lá o exército das fadas dela e tem toda uma treta medieval lá das fadas e tudo. Que, puta, já mudou, entendeu? Ela pode ser também a guerreira, tudo, que na verdade é o que ela gosta de ser. Entendeu? Não precisa ser só a princesa agora. Ela é quase a Xena, a princesa guerreira, entendeu? Não precisa ser só a princesa que precisa esperar pra ser salva, né? A princesa também pode se salvar, né? Ou se envolver em confusões, ou salvar também, entendeu? Não, é foda. E a gente tem que, pelo menos eu tenho sorte hoje que meu grupo de amizade, principalmente que a gente tem aqui, a gente tem muita liberdade pra falar sobre isso. Eu acho que isso que é o fundamental de uma amizade saudável. É você saber que você tem liberdade pra ser tudo e que aquilo não vai ser utilizado contra você. E se você utiliza a fraqueza do outro cara a seu favor quando você tá falando que seu amigo, você é um grande babaca. Você não é amigo dele. Você não é amigo dele. Você precisa tomar tapa na cara. É que a gente tem que pontuar isso também, né? Aquilo que eu tinha comentado com vocês. O que é um coleguismo e do que é uma amizade? Quando a gente fala em coleguismo, é porque a gente convivendo em sociedade, a gente não pode sair um batendo no outro por qualquer coisa, ou a gente volta pra idade das trevas, pra pedra lascada. Então as pessoas, assim, nós temos que conviver. Então, tanto na relação de trabalho, como na relação no espaço público e tudo, a gente convive, a gente trata bem as pessoas, não necessariamente porque somos amigos, mas porque a gente, vamos supor, se você vai ficar 8 horas num escritório, num espaço, você não precisa ser amigo das pessoas, mas você cria uma relação de coleguismo porque bom dia, boa tarde, boa noite. E porque você tá convivendo com você tá convivendo. Então que a relação seja no mínimo minimamente agradável, né? Quando isso vira uma amizade é justamente quando a pessoa... Quando você deixa de ser um protocolo social na vida daquela pessoa e você passa a criar uma relação de fraternidade. Isso passa necessariamente por você conhecer a pessoa, ter intimidade com a pessoa, saber dos problemas da pessoa, saber da vida da pessoa. Entendeu? Porque tem que ter esse interesse. Eu fico muito assim quando eu repenso algumas relações de amizade, estava conversando com os meninos, que às vezes eu pergunto e falo, mas as pessoas que me conhecem há muito tempo, eu falei, será que eu posso chamar essa pessoa de amiga? Ela não sabe absolutamente nada da minha vida. Faz, sei lá, 1 ano que a gente não se conversa. Sempre que vem, me vê, fala, gosto muito de você e tudo, mas eu me sinto um pouco livre pra questionar. Falei, puta, essa pessoa não sabe o que eu fiz no último ano, com quem que eu tive, o que que eu tô fazendo. Ai, Fran, me perdoa, eu vou chorar. Não é isso. E eu fico pensando, puta,
somos amigos ou fomos amigos, né? Tem aquela coisa que nem eu também tenho muitas... Eu tinha amigas que a gente achava na oitava série que a gente ia ser amigas pra sempre, que a gente ia estar cada uma no casamento da outra, aquela coisa, assim, que a gente ia ser um grupo, tinha nomezinho do grupo e tudo, né? E aí outro dia, inclusive, uma veio falar comigo por causa que eu fiz um videozinho, ela perguntou qual que era o meu delineador e tal, e a gente começou a conversar e percebeu que, gente, mas eu não sei mais nada da vida dessa menina. Ela não sabe nada da minha, a gente foi por caminhos tão opostos, tão diferentes, e aí a gente começou a comentar das outras do grupo também, que foi cada uma pra um lado, tá cada uma fazendo uma coisa, e também fica aquela coisa, será que realmente a gente não é mais amiga? Eu gosto ainda dessas meninas, ainda gostaria de saber que elas estão bem, mas posso chamar exatamente de amiga, sendo que a gente não tem mais o menor contato, assim, frequente? Tem que ter... A última coisa que eu falei com ela foi há 5 anos atrás. Tem que ter um retorno, tem que ter duas vias, né? Você, por outro lado, você também só fica você indo atrás de uma pessoa, só você sabe da vida da outra, ela não sabe nada da sua. Talvez não seja uma relação de amizade, tem que ter um retorno. Eu não acho que as pessoas, a gente tem que fazer nada pro outro esperando algo em troca. Tudo bem, as pessoas têm expressões diferentes, mas algum retorno tem que ter. Mas eu acho que tem duas faces aí. Tem aquela pessoa que simplesmente a gente perde de vista, que perde o contato e tudo mais. Não tem acaba... Porque a vida acontecem muitas coisas, a gente conhece outras pessoas, cada um vai pro seu lado, enfim. Mas quando você encontra essa pessoa, a relação é como se nunca tivesse acabado. E se vocês precisarem voltar a conviver, aquele laço tá mantido. Esse é um lado. E existem aquelas pessoas que simplesmente... acontece cada um vai pro seu lado, e aí quando você reencontra é como se fosse um desconhecido. Total. Fica aquela coisa meio, como é que você tá? Mas o que você tem feito? Então eu tenho pessoas que eu considero amigas e que eu não converso, que eu não encontro, mas eu sei que quando eu encontrar vai ser como se nunca tivesse ficado longe. E que eu sei que, eu não sei o que tá se passando na vida dessa pessoa, essa pessoa não sabe o que tá se passando na minha, mas se a gente se encontrar, a gente vai conversar e o que eu precisar, ela tá lá pra mim, e o que ela precisar, eu tô lá pra ela. E existem outras pessoas que, nós fomos muito amigas, mas se a gente se encontrar hoje, vai ser aquela coisa cordial, tipo... Posso te dar uma terceira via ainda? Pode. Tem gente que não consegue sair do meio termo entre essas duas coisas. São pessoas que elas literalmente pararam no tempo. Não sei porque, assim, não sei se porque não conseguiram encontrar novas pessoas, se porque a vida parou, mas eu conheço gente que vive como se tivesse no ensino médio, revive aquilo todos os dias, revive as amizades assim todo dia, os mesmos conflitos de ensino médio. A pessoa não consegue se desvencilhar daquilo. Ela ficou presa entre essas duas coisas. Os conflitos do ensino médio, pior coisa. Tipo, eu sinto muita falta da adolescência, mas conflitos do ensino médio são uma coisa que eu não sinto falta. Eu sinto falta de chegar em casa, assistir Chaves e dormir só. Puta, eu assisti a Escolinha do Golias. Nossa. Reprisava, né? SBT ou SBT. Mas agora, eu tava vendo o vlog de uma menina que mora na Finlândia e ela tava explicando que lá, assim, as pessoas que ela conhece, as relações, elas partiram de amizades. Então, é como se a amizade fosse um processo integrante. Não existe essa história do ficar lá. Ela tava falando que ela tava com muita dificuldade. Aí depois namoro. Necessariamente, isso. Você não tem muito meio termo ali, entendeu? Vocês ficam muito amigos, a evolução natural dessa amizade é um relacionamento. Aqui a gente não Eu vou pra Finlândia, gente. Porque eu tenho o que eu considero uma falha de caráter, que é eu fico muito amiga das pessoas porque eu me envolvo. Essa coisa de entrar de cabeça na... Eu me jogo em tudo que acontece. Porque, enfim, se eu tô sentindo, então vamos sentir mesmo, cara. E aí, eu confundo muito essa coisa da amizade com... Eu acho que elas se confundem, de certa forma. É bom você ter alguém com quem você tem cumplicidade, com quem você gosta de conversar, em quem você confia. E, isso destrói as coisas às vezes. Primeiro porque algumas pessoas não sabem lidar com o fato de ter intimidade demais num relacionamento. Essa coisa porque a amizade é uma coisa... E aí a pessoa acaba esquecendo o lado, sei lá, sexual, a parte que envolve a segunda parte do relacionamento. Ainda somos humanos, né? Não tem como fugir. Então existem essas duas coisas. Ou então eu fico tão investida que não dá certo e aí dá uma grande merda e eu sofro muito porque, se tem um luto que dói mais do que fim de relacionamento, é fim de amizade. E aí você não apenas perdeu um relacionamento, mas você perdeu um amigo, uma pessoa que você falava todo dia, que uma você cumplicidade, parece que você perdeu um membro. Isso assim, das coisas se confundirem é porque não tem como você só pautar pela questão física ou sexual, que já é uma pessoa que já tem um afeto construído. Sim.
Então, assim, porque se uma coisa você pega uma coisa que é puramente sexual e em cima disso constrói seu afeto. É mais fácil de lidar, é mais fácil de você controlar os Mas teus também fica ímpetos. mais vazio, não? Acho que a gente tá acostumado. Eu acho que você acaba, assim, quando você pacifica esse tipo de relação, pode ser uma coisa profunda dentro do vazio. Entendeu? Você pode ter... Vira uma coisa honesta. Assim, ela não vira confusa, ela não se perde de si. Quando é uma amizade que acaba indo, assim, seja por um impulso, uma bebedeira que seja, de repente o que fizemos, e vira aquela coisa estranha depois, aí é um pouco esquisito, porque coisas de universos diferentes se conflitaram, né? É engraçado que eu vejo muito meus pais, meus famílias falando, não, que antigamente os casamentos davam certo, porque era tudo arranjado, as pessoas não se conheciam, eles iam se conhecendo durante o casamento. Gente, que loucura! Que absurdo. Tipo, é praticamente... Seus pais estavam defendendo, tipo, os casamentos do Game of Thrones, assim? Que? Não, é loucura. Não, o que isso difere de ficar com uma pessoa? A diferença é que eu posso voltar atrás. Falando, não, esse meu cara é um babaca. O problema é que agora tem o Estado. Falando, não vai voltar não. Se você quiser, tá vai ter que casado, gastar já era. dinheiro. Essa é uma coisa que eu sempre falei. Casamento é enfiar Deus e o governo no namoro. Isso tinha que acabar também. Chegou o reato. Não, mas é engraçado, porque, tipo, tem o relacionamento, ele exige um vínculo de amizade. Pô, e como é que deve ser se relacionar com uma pessoa que você não é amiga dela? Você tem que começar a ficar amiga dela a partir desse casamento, né? Deve ser realmente muito louco. Ou você não fica amiga nunca, né? Tem muitos relacionamentos. Tem gente que se odeia. Tem casais que estão casados há 90 anos e se odeiam. Isso, a gente conversou disso aqui, porque... A avó do Fran. Meus avós se detestam. O relacionamento... Ele assim, o que eu acho saudável é quando a pessoa com quem você relaciona, ela não é só a pessoa, não é só namorado, namorada. É o seu parceiro de crime, é seu cúmplice. Isso parte... Cúmplice. Isso parte, sim, de você criar uma amizade com quem você se relaciona. Senão, não tem parceria. A relação social não funciona. A sentimental pode funcionar. A sentimental, a sexual. A relação social não funciona. Aí você tem esses casais que se detestam. Eu acho que eu sou demissexual. O que é? Você é Demi Lovato? Não. Você gosta É aquela pessoa que você consegue se relacionar sexualmente com alguém que ela tem um vínculo afetivo. Todo mundo devia ser assim, sabia? Porque, enfim, já tive a minha cota de sexos casuais na vida, mas é o que eu falei, eu tenho um problema psiquiátrico. Literalmente, faço as coisas... Quando eu estou em crise, faço coisas por impulso. Mas, normalmente, no dia a dia, não consigo ter tesão se eu não tenho um vínculo... Tipo, com a pessoa. Nossa, eu também não. Também não consigo. Tendo Sexo vínculo casual, já é pra mim é uma coisa difícil. esquisitíssima também. Eu consigo entender porque que as pessoas gostam, mas pra mim não funciona. É porque o sexo, ele é o ápice da intimidade. É. Então você fica muito mais à vontade de ser você mesmo dentro de uma coisa tão íntima quando você tá com alguém que você conhece, que você gosta. O casual que tá falando é o hormônio. Bom, tem toda aquela teoria de que todos nós deveríamos ser bissexuais e não monogâmicos, né? Que essa seria nosso estado natural e que o resto são tudo as caixinhas que nos são impostas, né? Eu não sei se eu exatamente concordo com isso, mas... Ai, já nasci perfeita, então. Puta, pior que a hora que você falou, tipo, que nos difere dos animais e tudo, a minha cabeça voltou na hora, na foca, comendo pinguinzinho. A minha cabeça... Faz isso, coitado do pinguim. Coitado do Puta. É difícil viver A no mar. foto desse episódio vai ter uma foca e um pinguim. Amizades. As pessoas vão olhar. Essa é a definição de amizade? É a foca currando o pinguinzinho. Não, currando não vai ter, não. Mas esse é o vídeo. Esse é um podcast de família. Não, mas Vamos respeitar. Vamos elevar o debate. Agora que você tocou no assunto de ciúme, desculpe, etc. E ciúme de amizade. Eu tava pensando exatamente nisso. Eu já ia falar, ele me cortou na hora que eu ia falar disso. Não, agora você fala. Não, eu ia A perguntar. foca caiu no Eu assunto. ia perguntar, porque eu não queria ser a pessoa a falar. Porque eu tenho um problema muito sério com ciúme, com todas as pessoas do mundo. É muito bizarro. Só que assim, eu não sou aquela pessoa que fica tendo crise de ciúme, dando cena. Só que assim, eu sofro muito. Eu tenho ciúme de amigos, mas eu percebo que foi por uma coisa minha de encarar meu grupo de amigos uma coisa meio clã mesmo, meio guilda.
Então, assim, eu acho que eu não sei se é um ciúme ou se é um medo de eu ser excluído de alguma forma. Eu acho que é sempre o medo de ser excluído, porque às vezes eu tenho também. Eu tenho um grupo de amigos que todo mundo se gosta muito, só que de vez em nunca a gente consegue sair os 3 juntos. Aí às vezes sai minha amiga com meu amigo e eu fico, nossa, nem me chamaram. Mas, tipo, também se me chamaram eu não ia poder ir. Mas aí eu fico com aquela coisa, nossa, será que eu estou sendo excluída? Será que eu estou sendo aos poucos? Será que eles estão ficando... Será que esse rolê que era um trio vai virar uma dupla e sou eu que vou ficar de fora? Eu me sinto assim. E eu tenho, assim... tem muita história, tipo assim, ao longo da minha vida inteira de, tipo, traição e ser deixada de lado. Então isso vai alimentando também, sabe? Você pensa que você pensa assim, meu, eu sou uma merda mesmo. Eu sou tão lixo que eu não tô lá. Eu devo estar fazendo alguma coisa errado pra não tá fazendo parte daquilo. E eles vão me deixar de lado em algum momento. E a pessoa vai me passar por cima e vou me tornar... Eu acho que, assim, pior do que isso é quando chega a pessoa nova no grupo. Quando alguém traz um amigo de outro grupo... Francisco tá cutucando nas minhas feridas porque ele me conhece, filho da puta. Que aí você sente assim, eu tô com... É tipo quando você coloca gato junto, sabe? Gato que não se conhece, fica aquela coisa que cada um no teu canto. Clima. Você sabe que tá rolando uma tensão indireta ali, entendeu? Tem um clima de tensão. E você tem que ser... Puta, de onde essa pessoa conhece meu amigo? Por que eles se tratam assim? Porque eu não recebi esse abraço aí. Nunca recebi. O que é isso? Fiz errado essa. Que é não, isso? É engraçado. Recentemente, eu tava conversando com um conhecido, tá aqui, veio no grupo. E ele tava ficando, nossa, tipo, grande seus amigos, né? Vocês se veem bastante. A gente se conhece há bastante tempo. Quanto tempo? Uns 10 anos aí, mano. E é todo mundo assim, amigo? E todo mundo é amigo de todo mundo? Eu falei, não, isso é meio sazonal, né? Tem épocas que fulano e ciclano estão mais unidos, etc. Mas o grupo sempre foi aquele ali. E, tipo, vocês não brigam? Eu falei, tem uma discussãozinha ou outra. Briga pra caralho. A gente vive um drama. A gente tem, mas não que, tipo... mas não tem sempre um e o outro que se juntam. Eu falei, não, acabei de explicar. Tipo, é sazonal, tá ligado? Tem uns que uma época aí que tem uma galerinha que tá mais aí fica uns fica desempregado, fica mais amigo um do outro. E aí, tipo, é assim, Gente, a grande verdade é que grupo de amizade é sintetizado em Keeping Up with the Kardashians. Sempre estão todos ali, todos são uma família, mas quando você olhar, vai ter 2 de um lado, putos com um terceiro. Sempre vai ter alguma treta acontecendo. Sim. É sempre e aí vai mudando os grupinhos. Mas eu já acho, assim, incrível que vocês conseguem ter um grupo de amigos por 10 anos, gente. Eu não sei se eu digo sofrendo, porque eu tô muito bem com os amigos que eu tenho hoje, mas faz muito tempo que eu não consigo ter amigos assim tão antigos. Uma coisa assim, é muito louca, porque realmente as coisas mudam, as pessoas mudam, as circunstâncias mudam. E, cara, admiro, parabéns se vocês conseguem ter um grupo perseverante, de 10 fucking anos, cara. Isso pra mim é inacreditável. Mas olha, então... Tem 10 anos que eu tô no grupo, mas esse grupo já existia quando eu cheguei. Mas às vezes a mudança é boa. Tipo, o Vitor hoje é meu melhor amigo. Eu detestava o Vitor quando a gente se conheceu. Eu tinha um asco. Eu era mais reacionário do que eu já sou hoje. Então lá vem o Vitor, não sei o quê. Tipo, cara, hoje o Vitor é um dos homens da minha vida, assim. Tipo, então, às vezes as coisas mudam. Mas o nosso grupo, ele é muito grande. Ele, de fato, ele tem essas coisas sazonais e a gente tem um hábito, a gente se vê muito. Teve uma vez que a gente até tentou ficar sem se ver um pouco pra ver se melhorava os dramas, mas não deu certo. Não funcionou, porque a gente Não funciona, a gente faz o drama à distância. E a gente precisa dessa manutenção da reclamação. Sim. E quem é melhor pra reclamar do que os nossos amigos? Mas tem uma coisa que é engraçada. Você falou que vocês moram todos próximos, inclusive, gente. Eu moro perto deles, é a coisa mais feliz do mundo, morar perto de amigo. Mas o Marcelo, que sugeriu esse programa, ele é amigo de vocês e ele é de longe. Sim. E é uma coisa que eu percebo que o Fran, ele é o grande centro de amizades. Assim. Se você pensar, pelo menos esse grupo, todas as pessoas que eu conheço têm uma pessoa em comum, é o Francisco. Encontram pessoas longe, vocês conseguem manter mesmo assim. O Fimba, no caso que é o Marcelo, ele é um caso X porque ele joga com a gente um jogo X. Só que o problema é que... Eu não sei explicar. A gente tá aí, o filme é da hora pra caralho, a gente gosta dele. Eu gosto dessa sensação de... Não ele especificamente, mas amizades eu gosto muito dessa sensação de grupo. Sempre gostei. Então sempre fui tentando agregar aqui e ali. Pros transformar. A gente tem um grupo de amigos gigante hoje no World of Warcraft também. Eu peguei toda a galera que tava querendo jogar, joguei junto, misturei com todos os amigos que eu já tinha feito no World of Warcraft, juntei, fiz... Daí que veio o Marcelo Pimpão e tudo. Juntei e fiz um terceiro grupo dentro do grupo, entendeu? Então vai fazendo. Agora, o que a gente penou muito, é o que eu queria entrar no próximo tópico também, que vira e mexe a gente tem esse drama,
que é amigos que se afastam por causa de namoro. Nossa, eu ia falar uma coisa assim, como é que acontece nesse grupo? Porque são muitos amigos e como a gente já disse também, a amizade pode virar um namoro. Isso daí depois pode dar uma treta fenomenal. Todas as nossas tretas envolvem isso. Exatamente. Porque o que acontece? Geralmente, a gente é um grupo majoritariamente masculino. E aí o que acontece? Quando um de nós começa a namorar, ele tenta trazer a namorada para dentro desse grupo. A Ari é um dos poucos elementos femininos dentro do grupo. E as outras meninas que já estão no grupo são namoradas de outros integrantes. Isso é, quando acabar, elas vão dar o vazar. Ou vai dar uma treta. E é exatamente o que acontece. Porque quando uma menina que já é do grupo começa a ficar com um dele, não é que a gente expulsa ela, mas a pessoa compreende que a dinâmica de amizade ali dentro é tão grande que ela acha que a gente vai rejeitar ela só porque ele tá... Que não é verdade, né? Que não é verdade. Já aconteceu de pessoas que namoravam e ainda continuam dentro do grupo. Mas existe essa realidade, sim, nos grupos de amizade. É por isso que eu nunca beijei ninguém desse grupo. Nossa, eu já ia falar, não beijem seus amigos. O universo castigou a Ariane agora aqui. Cara, a gente tem essa coisa porque todos os nossos dramas envolvem isso, entendeu? Porque é muito foda. É um grupo grande, a gente já comentou aqui que é uma merda trazer alguém pra você conhecer num grupo tão grande. Tem um monte de piada interna, tem um monte de assuntos, tudo. Tem que fazer uma ponte. Você vai ter que atualizar essa pessoa de anos e anos e anos de amizade. Se você não faz isso, o ambiente fica totalmente hostilizado por aquela pessoa. Porque, tipo, tá todo mundo falando sobre códigos e sinais. E aí tá outra sentada no outro canto da mesa só olhando ali, ó. Só que, por outro lado, eu percebo assim... Também tem que ter, assim, dar a contraparte. Assim, nos amigos do meu namorado também. Os dois partes. Eu vou me esforçar pra ser uma pessoa agradável, pra ser uma pessoa sociável, pra tentar me misturar o quanto que eu consigo. É a primeira vez que eu tô conhecendo essas pessoas que são importantes pra quem eu me relaciono. Porque o que eu canso de ver, às vezes, vira e mexe, os meninos trazem alguém lá. E não é que a pessoa ela não dá oi. Ela joga a menina lá no meio. Nossa, não faz o menor esforço. Ela senta no teu sofá lá. Tem um vaso aqui, né? Estacionaram esse chevette aqui no meu sofá. Agora eu não sei, vou ter que achar o dono disso aqui. Porque aqui... Não, mas eu já tive isso também. Eu já tive... Não digo exatamente namorada, porque a gente não namorava. Complicado, né? Enfim. Já tinha uma moça que eu levava pros rolês com os meus amigos e ela não fazia a menor questão de tentar... As pessoas eram sempre super simpáticas com ela, queriam, sabe? As pessoas estavam realmente abertas e dispostas a conhecer ela, mas ela parecia que não queria. Ela parecia que, sabe, ela sempre tava de longe, sempre tava de fora. E eu, cara, mano, eu saio com os meus amigos e se eu vou namorar com você, você vai sair com os meus amigos também. E eu vou sair com os seus. Eu fui num rolê com os amigos dela, eu fiz um monte de amizade. Eu fui super aberta pra conhecer as pessoas e foi muito legal, porque eu conheci um monte de gente nova e, tipo, conversamos. Então, eu me integrava super bem no grupo de amigos dela. Mas ela, no meu, parecia assim. Ela ficava que nem a múmia ali, paradinha. Isso é importante. O chevette estacionado no sofá. A gente sabe perceber quando a pessoa tá tímida, que quando a pessoa tá desgostosa. Porque vem uma galera, não é que a pessoa tá tímida, não tá conseguindo o assunto, tudo, ela tá até pelo menos olhando. É gente que você vê que a pessoa não queria estar ali. Não quer. E a minha vontade é falar, amor, você não precisa estar aqui. Pode ir. Relacionamento é isso também, é falar não. Eu tenho um caso de um casal de amigos meus, tipo assim, o meu amigo Guilherme, eu conheci ele na faculdade, um amor de pessoa, adoro ele. E posteriormente, a namorada dele começou a trabalhar comigo na empresa que eu trabalhava. Então, consequentemente, eu virei amigos dos dois de formas diferentes, porque ela começou a trabalhar comigo e ele, o amigo dele na faculdade. E ela me contando, tipo assim, ele é um cara super simpático, super agradável, o Francisco chegou até a conhecer ele. Ela virando pra mim, ela... Eu amo o Guilherme, mas ao mesmo tempo eu detesto ele. Eu falei, por quê? Aí ele... Porque eu levo ele nos lugares, nos meus círculos de amizade, e as pessoas acabam ficando mais amigas dele do que de mim. Aí, isso acontece às vezes também. Isso acontece. Também, Mas, tipo, ela falou, lógico, ela não... E aí que vem o ciúme das amizades também, imagina, né? Meus amigos estão ficando mais amigos da minha namorada do que de mim, porra, nossa, né? mas é barata voa. Mas é muito foda. Aí Você traz a pessoa pro grupo e essa pessoa acaba se tornando parte do grupo e te excluindo dele ao mesmo tempo. Isso é foda. Mas aí que tá. Mas é diferente de uma relação de namoro. A minha amiga falou, não, mas eu acho que às vezes é por causa disso que eu amo ele, porque, tipo, ele é super agradável. Qualquer lugar que eu levo, ele sai muito bem. Acho que o ápice, assim, de tudo é que é uma grande prova de amizade. Como a gente tolera gente chata por causa dos nossos amigos. Não. Namorados e namoradas pentelíssimos
como a gente tolera, como a gente se esforça por conta de amigos. Viu? Porque... Mas eu acho isso meio sacanagem. A gente não pode chegar na pessoa metendo o pé na cara dela, porque obviamente ela vai ficar na defensiva, ela tá apaixonada, ela não enxerga. Eu mesma já fui essa pessoa que... Eu também, veja só. Quem nunca, né, gente? Quem nunca? E todo mundo me falava, meu, esse cara é um lixo, ele é um babaca. E eu falava assim, não, você não sabe. Ele é maravilhoso, você que não está se permitindo conhecer esse ser humano belíssimo. Até ele falava que ele era um merda e eu falava, não, você é maravilhoso. Né? Então a burra fui eu, no caso. Eu tinha o caso dos meus amigos Mas acontece desse grupo. muito. No meu último relacionamento, eu namorei pessoas 6 anos, eu já conhecia eles quando eu comecei a namorar e eu me afastei totalmente. Só que tem a carta virada pra baixo, é que eu sempre levava essa pessoa nos negócios e todo mundo adorava brincar. Adorava X, né? Interagia com ela. Não, a pessoa não se fazia aí a melhor, mais agradável do mundo, mas já assim, eu também estava ludibriado pela paixão. Mas quando eu terminei com essa pessoa, o que esses moleques fizeram de festa? A gente tava tentando te falar! Eu vou te contar uma coisa. Teve uma vez que a gente... O problema é assim... É que não é um problema. Eu até respeito a sua ex, porque ela não ficava com aquela coisa... paradinha, quieta, com cara de cu. Não, ela fazia questão absoluta de mostrar que ela não tava afim. Então a gente ouvia, na fila do cinema, a gente ouvia lá do outro canto, que ela não tava gostando. Não tava feliz. A gente, o shopping inteiro, ouvia. Essa cara do Victor tá muito boa. E aí, foi aí que eu aprendi a realmente dar valor aos seus amigos. E hoje, tipo, eu falo, cara, a pessoa que entrar na minha vida vai ter que entender, você vai se relacionar com eles também. Porque se você virar e falar, ou é eles ou é eu. Mas, tchau. Com certeza que eu vou escolher eles. Tchau. Basicamente, tchau. Porque eles estão aqui comigo todo esse tempo e eu sei que eles vão estar dali pra frente. Você eu acabei de conhecer e a primeira coisa que você tá fazendo é me pedir pra abrir mão de pessoas que eu amo. Então já sabemos já que tá não é errado. uma coisa... Mas eu tenho até um pacto com uma amiga minha, que ela falou assim, olha, se algum dia qualquer uma de nós duas estiver se relacionando com uma pessoa que é muito idiota e você não souber como me falar, é pra botar aquela música do Fresno, eu acho que o seu namorado é um idiota. Nossa. Porque a gente vai entender, que é o nosso pacto. Porque assim, uma coisa é você falar, nossa, não curti tal pessoa, achei meio que você tá saindo meio estranho. Outra coisa é, mano, mandou essa música, aí é pra repensar a vida inteira, entendeu? Mas eu fiquei com raiva de vocês relacionamento. também. Vocês fizeram isso. A Tinha gente? meu primeiro namorado, ele era o cara muito gente boa. Que eu sempre falo, desconfiem das pessoas que são muito boazinhas, que todo mundo ama e todo mundo se dá bem. Essas são as pessoas que vão te dar rasteiras. Porque elas... Porque quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Essa é a grande perigoso. verdade. É vereador, né? E aí ele participava do rolê e todo mundo, não, adoro ele, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele terminou de um jeito escroto, acho que eu já contei em outro programa, se eu não contei, conto em outro dia. E aí eu fui falar pra eles... Não, faz a galera ouvir os episódios anterior. Ele era estranho. Francisco primeiro. Nossa, mas ele era estranho, né? Porra, então por que você não me falou antes, Porra. né? É porque a gente tem todo um histórico aqui de... A gente tem muito medo, porque a De gente... bullying com os caras que eu fico. Não é nem isso. É que É assim... perseguição. Da gente não saber abordar os nossos amigos sobre as pessoas estranhas que eles ficam e eles afastarem. É porque é A complicado gente fica com também. medo. Não, Então por a gente... favor, me avisa. Eu não vou afastar porque eu já tomei tanta porrada que acho que eu preciso do A gente alerta. não fala. Tem um amigo especial nosso que, assim, ele é... A grande habilidade dele é ficar... Omisso. Não, amigo dos ex. Então tem gente que eu vejo lá ficando, eu falei, puta, nem briga com esse cara que o fulano tá ficando, que daqui a pouco Ele vai ficar amigo. eles vão terminar, daqui a pouco esse cara vai estar aqui em casa, Bebendo da minha vodka. bebendo da minha vodka, usando da minha hospitalidade. Por que ele veio parar aqui? Nem Não hostiliza. sei, porque eu nunca sei como é que essas pessoas vêm parar aqui. Não hostiliza que é melhor. Não hostiliza, que na semana que vem ela tá aí. Mas aqui, outra coisa aqui que eu ia falar que eu estava levando... Eu tenho uma coisa muito mimada minha, muito... Fran, você é esse cara que fica amigo dos ex. Eu só queria dizer isso. Puta, é que eu tenho um plano de dominação mundial que eu vou precisar de voto. Então, eu prefiro não arrumar muita treta, mais que eu já arrumo. Mas tem uma coisa muito mimada. O que eu quero muito é que o Supremo Tribunal Federal criminalize amigo meu de ficar amigo de gente que eu odeio. Ai, por favor. Quando isso acontece, eu morro por dentro, mas eu vejo aquilo acontecer, sabe? Ou trocando tweet Gente, com o melhor outro. da amizade é ter ódio em comum, cara. É o ódio em comum. E eu fico olhando a pessoa... Não, mas tá tudo bem. Eu vi que você conhece fulano. Eu falei, tá ótimo. Não, vai. e eu me sinto legitimamente traída Eu tenho quando essa um amigo sensação meu também. fala, tipo...
tá comigo, sabe que eu odeio a pessoa, fala mal da pessoa pra mim. E aí depois, quando eu vejo tá lá de amizade com a pessoa, mimimizinho. Porque eu falo assim, o que essa pessoa quer? Essa pessoa, primeiro, não é minha amiga. Segundo, essa pessoa ela tá interessada em alguma coisa. E aí eu nunca sei se é comigo ou com a outra pessoa. Então, já fico... Tudo bem, talvez eu seja uma pessoa muito desconfiada, talvez eu tenha apanhado muito da vida, mas a minha visão de mundo é... Meu Deus, não dá pra confiar em ninguém. Quando a pessoa começa com isso de, tipo, ser amiga de todo mundo, pra mim é... Adeus. Eu quero ter ódios em comum também. O ódio une as pessoas. O ódio une as pessoas. É mais que o amor. Não, mas é, tipo assim, você não precisa odiar, mas se você falou de alguém pra mim, e aí no outro dia eu vejo você lá lambendo essa pessoa, nossa... Aí... Não, se você vem me contar que uma pessoa te fez mal... E aí, no amanhã dia eu seguinte, sou amiga dela, vocês estão conversando, eu falei, puta, eu te expliquei ontem Sim. que eu estou na merda, eu fui mergulhar no mar dos tubarões assassinos, estou sem uma perna por causa dessa pessoa e você tá conversando com ela. Só sei do que você conversa com ela se você estiver batendo nela. Porque eu já fiz isso e você não ficou indignado desse jeito. Eu vou ser bem sincera, assim, eu prego muito o perdão o tempo inteiro. Só que uma coisa que as pessoas não compreendem é que perdoar não é trazer de volta essa pessoa pra sua vida. É, exatamente. Perdoar é deixar seguir em frente. Não é ser trouxa. É seguir em frente. Não é ser Exatamente. trouxa. Tipo, eu estou te perdoando, eu tô desligando os meus pensamentos de tudo que aconteceu, tô deixando ir. Não quer dizer que eu quero você de volta na minha vida, não, querido. Vou tirar o seu nome da boca do sapo. Não significa que eu te quero bem, só não te quero mal. Veja bem, há uma Porque diferença. o ódio também tira uma energia nossa tremenda e é sempre bom a gente se livrar dessas energias ruins. Então, né? eu acho que o ódio demanda até mais do que amor, né? A gente fica alimentando aquilo. É que o ódio é uma grande faceta do amor. Você percebe que não tem amor quando tem indiferença. Quando tem ódio... É porque ainda incomoda. É porque tem, ainda, sim. Ainda pega ali. O ódio e o amor são sentimentos siameses. Só que esse negócio de amigo ficar com gente que eu não gosto, cara, e tipo... E só... Ai, que... Olha, eu não sei se eu sou mimado, se eu sou autoritário, o que tá acontecendo, É autoritário. Então é isso. Resolvido Tá o problema. respondido. Polícia na rua. Existem grupos, você pode ter grupos diferentes de amizade. Se tem algum amigo seu se sentir inseguro, basta você ir lá e sanar essa insegurança. Se você se ausenta, essa insegurança que ela já existe por um motivo irracional... Aí vira uma treta. Ela vai virar uma treta. E como você não vai querer lidar com a treta porque ela vem de um motivo irracional e não partiu de você vai inventar de racionalizar essa pessoa que ela já não tá afim. Aí essa treta vai virar um drama. E esse drama vai virar um rompimento em algum momento se você não dá um jeito nisso aí. Alguém tem que ceder. É por isso que eu falo que eu sinto ciúme, mas eu não sou a pessoa que vai expressar. Eu só fico observando. Eu observo. Porque existe, tipo, o amigo ter vários amigos, e aí, tipo, ele vai viver a vida dele, eu vou viver a minha vida. Não tem como eu restringir. Ai, te amo, Francisco. Nunca mais saia com ninguém além de mim, pelo amor de Deus. Não, às vezes você vai sair com alguém que eu não curto e eu vou engolir a seco e beleza. Agora, se eu perceber que você tá o tempo inteiro marcando coisas com essas pessoas e me deixando de lado pra poder fazer as coisas com essas pessoas. Aí é outro Porque tem rolê. muita coisa assim, tipo, outra história. é porque eu sei que você não ia. Cara, não custa nada convidar. Isso é uma coisa, é um ponto que eu queria falar agora, frequência afetiva. Nem todos os amigos têm a mesma frequência afetiva da gente. Às vezes as pessoas, elas precisam ficar sozinhas. Às vezes elas não se sentem bem saindo o tempo inteiro. Enquanto outras querem se encontrar o tempo inteiro. Não é por isso que, se você percebeu que o seu amigo nem sempre tá lá, que você tem que deixar de chamá-lo. É importante você chamar. Ou conversar. Porque, assim, em muitos momentos da vida, a minha frequência afetiva é terrível. Já tô falando isso porque eu já presenciei. Eu gosto de estar só, mas eu amo os meus amigos. E não tem nada mais desolador do que perceber que as pessoas estão fazendo planos e te isolando completamente Elas desistiram de você. Parece que tipo, elas desistiram. me chama. Eu posso falar não, eu posso não ir, mas às vezes a pessoa precisa daquele convite. Precisa saber que existem pessoas que querem que ela esteja lá. É porque é uma deferência. A questão é que é o seguinte, a gente tem os nossos problemas e nem sempre a gente tem uma capacidade de expressar. Eu mesmo, com esse grupo de amigos tão antigo, eu tenho uma dificuldade muito grande de abrir em relação aos meus problemas mais pessoais. A gente tá tão habituado a uma rotina de ficar sempre junto, vamos rir junto, tudo. Eu tenho uma dificuldade. E às vezes assim, quando eu tô no ápice, que eu percebo que eu preciso de alguém tá lá pra falar alguma coisa, tudo, eu gosto de ter. Se eu não tivesse, eu ia me sentir desolado, porque no final, e a gente tem pessoas assim, que ela pode estar isolada, mas ela pode estar só... Ela não quer que você apareça com a resolução dos problemas. Ela só quer que você ouça. Ela só quer uma deferência. Deferência do tipo, você tá bem? Quer alguma coisa? Pra essa pessoa, isso já foi o mundo. Que ela já percebeu que você se importa. Eu sei, eu me importo. É exatamente. Você não precisa aparecer com... Ninguém tem que carregar a responsabilidade dos problemas um do outro.
É porque amigo não é psicólogo, não é terapeuta. Nem pai. São gestos e deferências que fazem toda a diferença para aquela pessoa. Ela já não tá se sentindo sozinha, uma vez que ela sabe que você tá ali à disposição. Vocês não precisam estar grudados um no outro. Mas são pequenos gestos e isso é a da amizade. Se você começa a não sentir necessidade de dispensar gestos para pessoas que você diz que gosta, começa a questionar se você gosta tanto dessa pessoa assim. Porque eu não consigo, imaginar, qualquer sofrimento que meus amigos tenham passando, entendeu? Se eu ficar mal. E eu gosto de saber. Eu fico mais irritado quando eu não tô sabendo de algum sofrimento que tá acontecendo ali no meu círculo. Eu falei, porra, tá debaixo do meu nariz essas coisas. E eu não percebi, essas coisas estão acontecendo e eu não tô percebendo, entendeu? O que tá acontecendo? Do que o problema em si. Acontece que tem gente que simplesmente não gosta de lidar com nada. Ela só quer o melhor dos dois mundos. Sim. Ela quer um monte de ouvintes. Mas ela também não quer ouvir ninguém. Mas ela não quer ouvir ninguém, não quer se interessar pelos problemas de ninguém. Isso não é um amigo, isso é um alpinista, um oportunista. Uma pessoa que só sabe ver oportunidades, não amizades. É isso aí. É isso aí, eu não tenho muito o que falar agora não. Pesado, né? Não, porque começou a vir tanta coisa na minha cabeça sobre, pessoas que a gente convive. E você vê que, apesar da amizade estar onipresente, ser uma relação que a gente pode dizer dentro de um grupo de amizade que essa união entre eles, as pessoas são muito diferentes e elas lidam com isso de formas muito divergentes e cada vez mais complicadas. A gente tem, como a Ari mesmo falou, tem gente que é hiper reservada, que aparece em momentos pontuais, como tem gente que tá lá toda hora, que é o arroz de festa, que tá todo dia, e tem gente que está, mas não está, que tá lá com aquela cara de não querer estar aqui, como tem gente que não está lá e queria estar aqui, entendeu? Mas isso é uma coisa de você ter laço e intimidade. A gente falou isso de intimidade. O Vitor não me deixa mentir. Às vezes eu tenho essa dificuldade de falar de problema e tudo. Eu não gosto de falar muito quando eu tô mal. Mas às vezes eu tô irritado, eu tô mal. E eu tenho a mania eu fico um pouco recluso. E, assim, eu tenho 2 amigos, o Vitor e mais um. Tem um que toda vez que eu fico assim, ele acha que o problema é com ele. Então ele entra em pânico. Entendeu? Ele fica... O Vitor, ele já sabe que não. Provavelmente alguma coisa aconteceu que não necessariamente envolve ele. Eu tô puto, eu sou muito assim, eu não gosto de descontar nada em ninguém. Eu também me isolo quando e às vezes quando eu tô puto, eu falei assim... eu gosto de xingar todo mundo. Mas você vai tomar no cu! Se me cutucar muito, você vai tomar uma patada. E eu fico me sentindo muito mal depois que eu dou umas patadas de graça em gente que não tem nada a ver. Também. Porque você simplesmente não queria falar, você não queria despejar isso em outra pessoa. Não quero nada. Eu quero ficar aqui porque eu quero ficar remoendo isso, porque uma hora vai passar. Eu vou conseguir lidar com isso com mais calma depois. No momento que eu tô com raiva... Eu passo exatamente essas palavras pra qualquer pessoa que vem falar comigo. Aqui também quem vem falar comigo, meus pais e minha irmã, que são as pessoas mais próximas, ou amigos pontualmente. Você quer conversar? Não quero conversar porque eu não tenho nada pra falar agora, eu não tô me sentindo bem. E aí quando a gente realmente já conseguiu organizar o pensamento na cabeça, já conseguiu se encontrar, aí a gente procura o amigo pra conversar a respeito. E aí a gente também vai lembrar que essa pessoa falou, porra, ela foi atrás de mim, né? Você vai lá quase dar uma satisfação, não, mano, eu tava mal, não queria conversar, mas, obrigada por você ter ido, né? Por você ter perguntado. Porque às vezes é isso que conta, né? E essa é a única coisa que às vezes você tá racionalizando, que é qualquer pessoa que vier falar comigo agora, não há possibilidade de eu não ser grosseiro. Então, eu não quero ser grosseiro com ninguém, porque a culpa não é dos outros, eu vou ficar aqui na minha. Daqui a pouco vai passar, entendeu? Porque senão a gente sai fazendo coisas e depois de uma hora que a gente falou um monte de coisa com um monte de gente, fez um trem na contramão, fez um escarcel. Pior ainda. Passa uma hora, você fala... eu podia ter feito outra coisa, podia né? Ter passado sem essa, eu podia ter resolvido de outra forma. Eu acho que eu não penso assim, porque eu acho que eu sou grosseiro e falo coisa errada até quando eu não quero, então, mas quando eu falo quando eu não quero também, mas assim, é uma coisa que você é capaz de controlar. Você começa a se programar pra reparar no que você está fazendo. Tem um tweet seu que você escreveu que eu achei muito bom. Agora eu não vou lembrar o que você escreveu, que é justamente sobre isso. O quê? Que é depois de uma hora você fala, olha a quantidade de drama desnecessário que eu fiz em cima de um problema que é de extrema facilidade de resolução. Pois é. Entendeu? E a gente não controla. Eu acho que se a gente tá com uma boa relação de amigos, a gente pode falar, não é nada pessoal, mas... Fica longe agora que eu tô dando choque. E amigo sabe lidar com isso, né? Amigo sabe ouvir um ai, agora não e ficar de boa. Porque se não é amigo, escuta um agora não. Ai, não, mas não confia em mim. Porque... mas e transforma em uma coisa sobre ele, não sobre a pessoa que tá sofrendo. Mas isso é outra problemática de grupos de amigos.
tem problemas que você não quer compartilhar com o grupo, mas com pessoas que você sabe que você tem mais facilidade de lidar com assuntos específicos. Sim. Não significa que os outros amigos são menos importantes. É só que com aquela pessoa eu tenho mais intimidade, ou ela vai entender melhor, ou ela já passou Ou por a isso. bagagem que você vive. Sim, só que, por exemplo, assim, com a questão de, sei lá, pode ser de emprego, eu e o Vitor, a gente se aproximou muito nisso. A gente tinha muitos problemas corporativos nas empresas que a gente trabalhava. A gente ficava o dia inteiro falando, não. A gente ficava o dia inteiro falando mal do nosso local de trabalho. Tipo, filha da puta, gente filha da puta, não sei o quê. Burro do caralho, mandando um briefing tudo errado. Gente burro. Nossa, ninguém sabe mandar briefing, né? Puta que pariu. É incrível. Tipo, você trabalhar no setor de marketing, ninguém sabe o que é isso. Enfim. A gente criou um hate do caralho em cima da palavra média gerência. Média gerência, ele todo dia falava, eu odeio média gerência. Poder. Média gerência, pequeno poder, filha da puta, tá. E eu não tenho essa relação em relação a esse tipo de assunto com outros amigos meus. Somos um grupo grande. Eu acho que, tipo assim, principalmente questão de grupos de amizade, é uma coisa que você tem que compreender que as pessoas são diferentes e elas vão ter liberdades pra falar sobre você com coisas diferentes. Como, por exemplo, sei lá, eu imagino isso num ambiente, se a gente fosse um pouco mais novo. Se esse mesmo grupo que a gente tivesse lá, nossos 15, 16 anos. Se eu tivesse, lógico, eu tô falando de um drama que eu não vivo até hoje porque eu não tenho barba, mas se eu quisesse aprender a fazer a barba, eu ia conversar sobre isso com o Francisco ou com a Ariane? Entendeu? Eu ia estar super tímido a respeito de falar isso, porque é uma coisa íntima, etc. Mas mesmo assim, eu ia ter pessoas específicas. E muitas vezes as pessoas em grupos de amizade não entendem que são coisas pontuais que as pessoas enxergam se tem referências melhor em uma ou outra e acha melhor abrir pra outra e não pra fulano. Mas essa é uma problemática de amizade, que é o seguinte, às vezes você não quer ouvir alguns conselhos. Conselho sempre vem. Por exemplo, se você tá conhece o que a pessoa vai falar. E se você tá na merda, vem aquele amigo com toda a boa vontade, todo o afeto. Você tá na merda afetiva. Você tá na fossa, vem aquele amigo tentar te dar uma mão. Aí você olha e fala, cara, você tá casado há uns 10 anos. O que eu você... não quero conversar com você sobre isso. O que você entende isso? do que eu tô passando aqui? Eu quero conversar com alguém tão pessoa que acha quanto eu. O casamento perfeito ou a pessoa que é toda cagada. Porque tem muito isso também. Sim. Nossa, porque nós somos o Marshall e a Lily. Toda vez que eu ouço isso em qualquer grupo, que não é grupo de amigos, porque os meus amigos são vocês, eu não tenho outros grupos. Mas antes, quando eu tinha outros grupos que eu ouvia, eu pensava, porque nós somos o Marshall e a Lily. Eu já pensava assim, não, coitado. Daquele corno Esse é o corno do futuro. É meu pai e minha mãe. Quando eu terminei no começo de no final de 2016, minha mãe virando pra mim, mas isso passa. Fica aqui tranquilo. Minha mãe é horrível pra esse Aí eu conselho. falei, nossa, o que a senhorita entende sobre términos? Você que está namorando, você está casada há mais de 20 anos com o primeiro namorado seu. Me conta aí sobre a sua vasta experiência. Nossa, minha mãe, isso. ela chega a ser grosseira com o término. Ela vê minha irmã e eu sofrendo por qualquer pessoa que seja, ela fica, nossa, mas não pode. Ele não merece. Que absurdo. Isso passa. Que professora, eu falei, tem hora... Chega um momento em que a gente literalmente olha pra ela e fala assim, mãe, sai daqui, porque você não está ajudando, só está piorando. Você não foi convidada para o conselho do término. Você não foi programada pra isso. Você, inclusive, está achando que eu não tenho capacidades emocionais de lidar com a situação que eu estou aqui. Ou seja, você faz me sentir pior do que eu Não, ela estou. faz me sentir pior porque ela fala, você tem capacidade emocional, você está se fazendo. Eu não criei mulher pra ficar sofrendo. Me poupe, né, Mas minha isso é filha? uma coisa Nunca sofreu na vida, né? Mas isso é uma coisa que as relações de amizade pode ser entre amigos, pode ser entre pessoas com quem você relaciona, pode ser entre familiares. A preocupação é um sentimento, isso se chama zelo. O zelo é uma face má da preocupação. É quando a preocupação ela vira invasiva. Esses conselhos que a gente recebe, você vai achar alguém, isso vai passar. Deixa eu avisar pra você que dá esses conselhos. A gente sabe que isso vai acontecer eventualmente. A gente não está racionalizando. Vamos xingar. No momento a gente Quando só a quer pessoa estiver xingar sofrendo, muito. A gente xinga junto. Eu sei que vai passar, mas eu queria que passasse agora. Caralho, É isso que eu tô falando. Uma vez eu tive uma discussão com um amigo meu do trabalho, porque eu tava surtando. Pouco antes de romper com a empresa, eu tava surtando, porque eu já tava achando que o rompimento ia acontecer. E ele vinha falando, não, é nóia sua, não sei o quê, não sei o quê. Começou a falar, chegou uma hora que eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que tem grande chance de ser nóia minha, e provavelmente é. Mas esse surto de ansiedade que eu estou tendo agora não é racional. Então, quando você fala pra mim um negócio desse, além de eu não me sentir melhor, eu tô me sentindo como eu já tô e culpado por estar assim. Por estar compartilhando com você. Não, eu tô me sentindo culpado por estar assim.
Então, assim, tem situações, as pessoas, elas lidam com a gente, os amigos, os familiares, tudo, como se a gente tivesse escolhido estar ali. Eu tenho vontade de falar, você acha que se eu pudesse escolher, se eu soubesse que esta merda, eu ia ter escolhido, eu cago no pote de sorvete e como gelado depois? É isso que você tá falando que eu faço? Cara, É porque às vezes as pessoas, elas não querem exatamente... Assim, elas querem que você passe logo por aquilo. Então elas dão esse tipo de conselho. Ninguém gosta tipo, de ver o outro vai sofrer. passar, não sei o que lá. Sim, a gente, E a gente não gosta, sabe o mas... que falar. Mas, mano, às vezes isso só piora. Só Mas vai botar mais... Mas essa é a nossa cultura de que a gente tem que ter a solução. Às vezes você quer ser um amigo da pessoa, senta do lado, dá um abraço. Não precisa falar. Se você não tem o que falar, não fale. A pessoa ela vai entender nos seus gestos o que você tá ali apoiando. A sua mensagem. Porque às vezes você fala umas coisas que, pelo amor de Deus... Só piora. Vai falar, por que você tá fazendo isso? Cara, isso me lembrar no trabalho, logo no... 2017, no meio de 2017, teve um colega meu de trabalho que ele se separou. Ele trabalhava comigo na mesma equipe, ele se divorciou, e aí eu achei engraçado porque ele nunca tinha me perguntado sobre isso, mas ele sabia que eu tinha terminado no final de 2016. Eu não estava tecnicamente bem, mas ele chegou, sentou, entrou lá no estúdio e virou... Caralho, mano, tô mó triste, etc e tal. Eu não sei o que eu faço. Tipo, ele olhou pra mim, tipo, eu não sei o que eu faço, tipo, esperando que eu tivesse a resposta. Eu olhei pra ele. Olha, eu não sei o que você faz, cara. Tipo, real. Porque até hoje eu tô querendo saber o que eu faço. Mas, assim, o que me ajudou é não ficar sozinho. Não fica sozinho. Tipo, não fica sozinho porque é pior. Tenta andar com seus amigos, sai com eles. É a única coisa que eu posso te dar. Falar quando vai passar, eu não sei. Essa é a parte boa de ter amigos. A cabeça vazia é a tenda do diabo, né? A gente tava falando sobre cada amigo pra uma coisa e sobre... às vezes você sentir a vontade pra desabafar com um amigo e não com outro. E não ter um motivo específico. Às vezes você gosta dos dois do mesmo jeito, mas... E aí eu lembrei do filme Com Amor Simon. Vocês já assistiram? Eu comecei a assistir e dormir, desculpa. Não. Porque o filme é chato, mas é porque é um hábito meu dormir em filme. Eu não assisti também, só sei que é com o menino do Jurassic Park, né? Quem? Oi? É com o menino do Jurassic Park. Eu não sabia que ele era do Jurassic Park, mas enfim. Eu vi o Jurassic Park. Eu vi também, mas eu não lembro. Não tem dinossauro. Enfim, o Simon, ele é gay, ele é adolescente, ele nunca contou isso pra ninguém. E aí um menino da escola, eles têm um Tumblr que fica contando as fofocas da escola. Um dos meninos da escola, que ninguém sabe quem é, manda um e-mail contando que é gay pro Tumblr e é publicado. E aí ele se sente seguro pra mandar um e-mail pra esse e-mail que o menino criou e começar a conversar com ele. E eles ficam amigos, tal, ele se apaixona pelo menino, obviamente, porque quando a gente é LGBT e a gente encontra uma pessoa que também é, imediatamente a gente se apaixona. Acontece, né? Que a gente é adolescente, às vezes nem tão adolescente assim, mas não vamos falar sobre isso. E aí... O que acontece? Ele tem um grupo de amigos que é amigo de infância mesmo, que estão ali o tempo inteiro com ele. E tem uma menina só que chegou há um ano, mais ou menos, que é nova no grupo. E ela é a primeira pessoa pra quem ele conta do grupo. Quando a notícia explode, todo mundo fica sabendo, todos os amigos ficam putos com ele. É óbvio, porque ele fez algumas merdas. Mas a melhor amiga, que é mais próxima, ela fica puta porque ele não contou pra ela. Ele contou pra outra, que era nova. E não contou pra ela que tá com ele desde o início. Quando eu assisti, eu pensei assim, nossa, mas quanto amigo filho da puta, quanto amigo cuzão. Mas depois eu entendi. Primeiro porque, assim, eu posso olhar pelos dois lados. Pelo lado da menina, mas pelo lado do Simon. É uma coisa completamente normal a gente se sentir mais à vontade com alguém que chegou agora pra falar de uma coisa do que com alguém que viveu com a gente a vida inteira em alguns momentos. Ele já tem... Mas é por Porque a gente sabe que a pessoa tem uma ideia formada nossa e tem duas coisas. Primeiro, você vai estar quebrando a ideia que a pessoa tem de você na cabeça dela. Às vezes não, porque você também não sabe o que ela pensa. Você criou você mesmo dentro da cabeça dela. É complicado. Em segundo lugar, é meio como se você estivesse traindo a pessoa. Porque esse tempo todo você tem intimidade com ela e você não contou. Quanto mais você guarda, mais difícil fica você falar. Mas é porque a gente tem um papel que a gente pré-estabelece com intimidade, com essas coisas. Essa é quando a nossa intimidade ela se volta contra a gente. Isso tá falando muito engraçado. Porque às vezes a gente tem muita facilidade mesmo em desabafar com uma pessoa. Se você escolhe alguém aleatório no Facebook, que tá lá na página, aquelas pessoas que se adicionam, que adicionam você, que você nunca vai conversar na vida. Uma facilidade de conversar com essa pessoa justamente porque o que quer que você fale não vai interessar o que essa pessoa vai pensar muito de você, porque ela não te conhece. Ela não te conhece, ela é efêmera. Você pode
dropar essa coisa. Pum, sai daqui então. Com quem você conhece, você já acha que vem toda uma bagagem que essa pessoa vai esperar do jeito que você reaja. E o medo de decepcionar, assim, entendeu? Essas pessoas não podem me ver tão fraco. Essas pessoas não podem me ver vulnerável. O que vai acontecer, tudo. Ou não é nem só vulnerabilidade, mas o que vai ser daqui em diante? Isso vai mudar a nossa relação? Uhum. É um medo, mas né? isso aconteceu comigo também. Eu acabei me assumindo primeiro pros amigos da faculdade, que eram muito mais recentes, do que pra uma amiga que eu tinha há anos. Porque para aquelas pessoas era muito mais fácil, porque elas meio que acabaram de me conhecer há 1 ano atrás. A outra me conhece há 5, a outra cresceu comigo, a outra já tem realmente essas ideias de quem eu sou, do que eu posso ser. E fica complicado mesmo. Você sempre tem esse medo. Você parte do pressuposto que toda aquela pessoa ela vai ter que te mudar todo o mindset pra abordagem que ela tem contigo. Principalmente uma coisa... E é exatamente o que a gente não quer. A gente quer que as pessoas ajam normalmente. Que nada normal, mude. né? Que nada porque a mude. gente ainda é a mesma pessoa. A gente só descobriu uma faceta nova, mas a gente é a mesma pessoa. Ou revelou, porque a gente já sabia, né? Depende da situação, do momento. Então é aí que tá. Quando você for o amigo que perceber que a pessoa não falou pra você aquilo que é da vida pessoal dela, que não te afeta de nenhuma maneira... Porque quando te afeta, tá certo, você pode ficar puto, tá? Uhum. Mas se não te afeta de nenhuma maneira e essa pessoa não se sentiu à vontade pra falar, respeita o tempo dela, sabe? Porque ela tá com muito mais medo do que você, né? A vida dela tá mudando completamente. Você acabou descobrindo por outras vias? Pô, que pena, né? Mas... Nós temos problemas. Nós não vamos ser fortes o tempo inteiro. E às vezes a gente vai baquear. A gente não significa que a gente quer que as pessoas fiquem longe... Nem que a gente tá mudando alguma coisa em relação à amizade. Às vezes são as horas que a gente mais quer alguém por perto e são as horas que a gente menos consegue expressar isso. E é aí que você sabe quem são as suas amizades, né? Porque são pessoas que... Vamos ficar ali do lado dessa pessoa, ainda que ela esteja meio reclusa, mas a gente vai estar lá na retaguarda, vamos estar lá no sítio. Do que é muito ruim você se sentir, no momento ruim, você se sentir abandonado. E normalmente você descobre isso durante quando você supera esse momento ruim, que você passou por tudo aquilo, aí você chega, sei lá, as nuvens se dissiparam, a tempestade passou, você vira e fala, teria sido muito mais fácil com alguém aqui. Onde estavam essas pessoas, né? Porque eu tava lá pra todas. E onde elas estavam? Isso é um questionamento muito, muito cruel. É muito bizarro mesmo. Esse ano que eu fiz a cirurgia lá, e quando eu descobri que eu tinha que fazer a cirurgia, foi de um jeito muito escroto. Eu contei a história pros meninos, mas não contei aqui no podcast, também nem vou contar. Se vocês quiserem assinem minha newsletter, tá lá. E aí, eu não queria contar pra ninguém. Tipo, sabe quando você fica... Porque você fala, pode não ser nada, eu vou preocupar a pessoa. E ao mesmo tempo eu tava tipo, E aí eu falei pra Bruna. A Bruna foi a primeira pessoa que eu contei. Porque, enfim, a gente quase não se fala, mas quando a gente se fala, a gente entra... A gente fala várias coisas. Desabafando, contando todas as merdas que aconteceram na vida. E aí eu contei pra ela e muda muito o fato da gente conseguir falar pra alguém as coisas às vezes. E às vezes a gente simplesmente não consegue. E sabendo que tem pessoas que nos amam, sabendo que a gente ama as pessoas, a gente demora pra conseguir. Então é um processo. A gente tem que, sendo amigo, saber que a gente não pode cobrar que as pessoas estejam bem resolvidas com elas o tempo inteiro, porque a gente não tá bem resolvido com as nossas coisas o tempo inteiro. Ninguém tem que estar. E inclusive eu queria falar aqui, já que estamos falando de amizade e falando da cirurgia, que também uma das coisas mais lindas do meu ano foi que, tipo, eu saí da cirurgia e os meninos mandaram mensagem: ai, que hora você pode receber visita? E eu, não quero incomodar, não se preocupa. E eles apareceram lá no hospital, o Fran, o Dylan, o Vitor. E, gente, eu nunca imaginei que eu ia sentir o que eu senti. E foi, tipo, muito bom, assim. Porque, assim, nem meu pai foi no hospital, tá? Não que ele não se importe comigo, mas ele odeia hospital. E ele sabia que tava tudo bem. E aí, tipo, saber que tem pessoas que te amam a ponto de, tipo, parar o que elas estão fazendo e ir lá te ver e conversar e cuidar. Então, assim, é muito bom saber que tem pessoas pra você ali. Então, esteja pras pessoas. E tenha vários amigos assim, porque, por exemplo, a senhora que tava dividindo o quarto com a Ariane não tinha tantos amigos. Ficou todos nós fazendo uma barulhada lá na ala da Ariane. A velha não tava Coitada dela, a né? velha tentando assistir da Atena, porque a televisão fica suspensa ali em cima. Tinha uma hora que eu vi ela tentando aumentar o volume ali. Mas ela foi embora e eu fiquei, então... Vida que segue. Então, uma coisa que a gente esqueceu de falar, só tentando voltar no tópico, sobre relacionamento X amizades. Eu acho importante
a gente pacificar isso, porque uma das facetas do relacionamento abusivo é a tentativa de afastar a pessoa dos amigos. Sim. Que são os amigos quem vão poder apontar alguma coisa. Olha, isso não tá certo, esse cara não pode fazer isso com você. Então, assim, promover o isolamento de uma pessoa, das pessoas com quem ela convive, é um tipo de controle. Ela querer blindar ela mesma das críticas que outras pessoas Sim. podem fazer do seu... E isso é muito Ela comum. tá querendo isolar você de uma tal maneira que você não tem pra onde correr, você não tem outra opinião. Sim. Você tem você e essa pessoa. E aí você nunca vai poder trocar uma ideia com seus amigos, porque eles não... Você tá afastado deles e eles não, seus amigos não vão poder te falar que isso tá errado. Isso acontece de uma forma muito sutil. Começa com, hoje eu não tô afim. Não sei o quê. O não tô afim vai indo de final de semana em final de semana, dia em dia. Quando você menos percebe, você passou 5 meses que sejam só vivendo em função da rotina dessa pessoa, no máximo dos amigos dessa pessoa, da família dessa pessoa, dos assuntos dessa pessoa. Você virou um adorno ali. E entendeu? você não tem mais ninguém. Você E olha pro lado e... E é perigoso. E se espelha depois também. Porque quando você consegue se desvencilhar, quando essa pessoa percebe que não consegue mais te controlar, ela conseguiu te manter afastado o suficiente das pessoas pra conseguir tentar controlar o que as pessoas pensam de você. Que as pessoas vão achar estranho. Vão falar, porra, essa pessoa sumiu 5, 6 meses e agora tá voltando. Que porra é essa, né? Não, teve até um caso meu de que eu comecei a ficar com uma pessoa, eu cheguei a ficar com 1, 2 meses com ela, eu sempre ia, via ela, saía, a gente... E todas as vezes que eu rolava o convite, vamos lá na casa dos meus colegas, vai ter um rolê e tal. Ai, não vou, ai, não posso. Chamei 1, chamei 2, chamei 3. Na quarta eu falei, onde você vai? Vou sair. Mas a gente não vai sair. Não. Gente, Eu vou fazer uma... Porque você não se dá o trabalho de conhecer os meus amigos, são as pessoas que eu mais convivo. O que você acha que você conhece de mim? Vou fazer uma propaganda aqui. Eu sou a melhor namoradinha ever, tá? Se me chamar, eu vou ver os... Não você, tá? Tô com... Ela ficou olhando pra mim. Não, tô falando pro ouvinte, não pro Vitor. Não é uma... Depende de nós. Coitada. Mas você me chama, eu vou conhecer seus amigos, vou me dar bem, vou me esforçar, né? Porque eu sou um pouco fechado, mas eu vou me dar bem, vai ser divertido. Chama nós, gente. Sou uma boa namoradinha. Fechada. A Ariane, você joga, conversa com todo mundo. Jogou um drink e fudeu, né? Tava cantando NX0 aqui semana passada. A Ariane é a pessoa mais fácil de ser amiga do mundo. Bom, temos mais alguma mensagem para o querido ouvinte? Falamos dos golfinhos, falamos dos golfinhos. Falamos da foca, falamos das focas. Tem uma pergunta. Quando você é amigo e a pessoa não é sua amiga, vocês têm amigos de quem vocês já perceberam em algum momento que você era amigo da pessoa e a pessoa não era sua amiga? Já. Quando justamente essa situação. Quando se você perguntar, você sabe recitar coisas da vida dessa pessoa. Essa pessoa provavelmente não sabe nem o que você faz. Entendeu? No caso da gente que trabalha com criação, tudo, a gente... Uma pessoa que assim, nunca leu um parágrafo seu, nunca viu um desenho seu, uma pessoa que não sabe de nada que está acontecendo na sua vida, mas que socialmente ela está presente. Então vocês se veem muito socialmente, vocês convivem muito juntos, mas não necessariamente é sua amiga, porque na real ela não sabe absolutamente nada do que acontece. Em compensação, são pessoas que vira e mexe, você tá ouvindo os problemas delas, você tá aconselhando, você tá cedendo a tua casa. Exatamente. A tua vodka. Nossa, mas eu já tive uma coisa que era completamente o contrário. Assim, eu acho que é isso que a gente chamaria de uma amizade abusiva. Porque assim, eu me expunha a tudo. Essa menina sabia tudo da minha vida. Tudo. Todos os meus dramas, tudo. Só que ela não revelava nada. Ela tava sempre ali fechada no casulo dela. Então eu me tornava dependente dela, porque eu contava as coisas pra ela. Só que eu não sentia que tinha essa reciprocidade, porque eu não sabia nada dela. Não sabia porra nenhuma. E depois ela fez o quê? Foi tentar, com o tanto de coisa que eu contava pra ela, às vezes eu contava, puta, mano... Muniu ela, né? Porque eu tenho uma outra amiga que a gente não se fala... O que ela fez? Foi lá falar pra essa outra amiga, que eu falava coisas bonita, dela, né? E ela tentou... Ela queria que eu fosse a única pessoa... Que ela fosse a única pessoa na minha vida. Passa a então faca nessa fudida. Assim, nossa, eu não falo nem o nome da criatura pra não chamar. Mas é uma coisa assim, é um trauma que eu tenho até hoje. Essa menina foi do colegial, eu tenho um trauma até hoje dessa menina. Eu não falo nem o nome. Me lembra muito um filme com a Judi Dench. Se vocês estão assistindo, são Notas de um Escândalo. Nossa, sim. Com a Kate muito Blanchett bom. com a Judi Dench, que é justamente a amizade abusiva, assim. A perde como... Eu tenho um desabafo a fazer em relação a amizades abusivas, que teve uma época, há uns tempos atrás, eu trabalhava diretamente com comunicação e esporte. E trabalhar com esporte no Brasil é basicamente trabalhar com relacionamento. É tipo, você cultivar amizade com um monte de gente que necessariamente você não quer ser amigo.
Infelizmente, a galerinha dos games aí, ó, fala, quer trabalhar com esporte, você vai ter que ser bem legal com todo mundo. E, cara, o que apareceu de gente na minha vida que só aparecia no meu Messenger só pra vir reclamar? Tipo, reclamar da avó, do tio, do cachorro. E caralhos, mano, você não me ajuda num nada. Você nem pergunta, e aí, Vitão, tá bem? Mas, tipo, não, eu falo... Já chega, nossa, tá foda, preciso te contar. Me descarga, aí Oi, tudo bom? Você tá bem? Como é que você tá? Como é que você passou a semana, né? Aí eu fiquei com um saco cheio que eu parei de responder tudo. A gente falou, chega, não aguento. Mas isso não é uma amizade, isso que entra no que a Ari falou, é um oportunismo. Porque essa pessoa, o que acontece? Na cabeça dela, ela pode criar através de você, pelo que ela entende que é uma influência sua, numa área que ela se interessa, ela quer criar uma relação com você para através de você alcançar outra coisa. Te usar de ponte. É uma relação de poder, não uma relação de amizade. Só que aí é muito difícil, porque, tipo, pô, você quer ter minha amizade, vamos lá, o caminho número 1 da amizade é você também... Tipo, reciprocidade. Palavra exatamente. Do dia, reciprocidade. Okay, somos amigos de negócio, a gente tem que ter uma amizade, mas, velho... Mas é o que volta. É muito foda isso, porque... muitas dessas amizades que você tá falando que na verdade não são amizades, elas vêm mascaradas. Então, esse momento você não percebe. Você tá lá pra pessoa porque você acha que ela é sua amiga. Só que aí essa pessoa só aparece quando ela precisa de você. A partir do momento que ela já sugou tudo que ela podia de você, ela te deixa lá na vala e se você precisar, foda-se. E aí, o pior ainda, se você resolver se manifestar... Se você falar, tem um problema aí, eu acho que não tá equilibrado. Essa pessoa ainda consegue virar isso contra você e se fazer de vítima. Isso é a faceta do abusivo. O abusivo é você transformar a sua indignação e o seu afeto virar contra você. Pra você se sentir culpado... Por estar cobrando, ou estar usando cobrar, né? Sendo que é um absurdo você precisar cobrar afeto de uma pessoa. E aquilo que eu falei no começo. A gente não pode fazer nada esperando uma resposta, esperando algo do outro, esperando que o outro faça em troca. Mas um retorno faz parte das relações naturais do ser humano. Se esse retorno não existe de jeito nenhum... Tem algum problema aí. Comece a duvidar dessa relação. Porque, de fato, isso que você falou assim, das pessoas te mandando mensagem, a gente conversou muito disso, não é uma amizade, é uma intenção e você vira instrumento dessa intenção. Sim, a intenção é usar uma suposta influência que essas pessoas acham que você tem para escalar, para chegar para ter acesso ao mundo, a um outro tipo de mundo, que elas acham que elas não teriam acesso sem isso. Exato. E isso não é amizade, isso é oportunidade, oportunismo. Oportunismo vem de oportunidade. É a pessoa que ela enxerga no teu afeto, na tua sinceridade, uma oportunidade. Isso é desonesto. Não sejam assim, entendeu? Conquistem as coisas por vocês, não escalem os outros, por favor. Não escalem seus amiguinhos, por favor. É isso? É isso. Considerações, senhora Ariane? Eu queria saber de vocês, não vocês três, tá? Vocês que estão aí ouvindo a gente, como são as suas relações de amizade, se vocês fizeram mais amizades depois de adultos, ou se vocês carregam as amizades de infância até hoje, como que tá acontecendo isso? A gente já fez um episódio lendo as cartinhas, o nosso abraço coletivo. Exato. E vai ter um em breve, a gente quer receber mensagem de vocês. Então mandem e-mail para estamostodosexaustos@gmail.com ou para exaustospod no Twitter e estamos exaustos no Instagram. Estamos recebendo as mensagens de vocês com Pode muito mandar carinho. anônimo. E sugestão de tema também. Manda anônimo, conta seu caso aí de amizade abusiva. Se vocês tiverem dúvidas, questionamentos que vocês não têm coragem de perguntar para amigo de vocês, manda pra gente que a gente responde aqui. A gente não expõe ninguém, não. Exatamente. Senhora Bruna, considerações? Minha consideração é obrigada por me receberem aqui hoje, que eu tô aqui de paraquedas, mas muito obrigada. Foi muito gostoso conversar com vocês. Espero que os ouvintes tenham gostado da minha presença. E é isso. Se não gostou, pau no seu cu. Se não gostou, problema. Vai catar o que fazer. Mas fica tranquilo que eu não vou voltar mais, então tá Ai, tranquilo. que horror! A não ser que me chamam. Vocês podem falar pra eu voltar mais também. Então, assim, se manifestem. Se vocês quiserem que eu volte, eu volto. Só vocês falarem. Voz do povo é voz de Deus. É isso aí. Exato. Bom, eu não tenho muito o que falar, já falei muito. Quero agradecer a presença de você, ouvinte, que tava aí com sua cabecinha encostada no transporte público. Vendo a chuva cair na ouvindo até agora. Dormindo no banco de idoso pra fingir que não pra levantar. Nossos episódios saem toda quinta-feira. Espero que você nos ouça aí cada vez mais. Divulgue pro seu colega, espalhe a palavra.
e estamos exaustos todas as semanas. Vitor, a gente não falou da amizade do Naruto e do Sasuke. Isso a gente aborda num Ainda episódio bem. só sobre Naruto. A cara da Ariane. Espero que a gente vai falar só de Naruto, tá? Tá, no dia que eu assisti. Um dia que tá prometido. A gente vai ter um episódio só de Naruto, não vai ser o próximo também, não sei quando vai A ter. gente vai fazer um react da Ariane com Naruto. Exato. Vamos aí. Nervosa. Ariane empolgadíssima com essa possibilidade. Então, agradeço a presença, o querido ouvinte, e espero você até semana que vem. Ele não. Ele não. Roubamos do Francisco. Ele não da semana passada foi muito bom. Ele não!